Olá, amigos! Olá, família! Tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que estou sempre trazendo aqui para vocês, falando a respeito de comportamento, falando a respeito de codependência e falando a respeito de dependência química. No dia de hoje, eu estarei falando a respeito da importância do grupo de narcóticos anônimos para você que usa drogas. E, claro, também explicando como funciona um grupo de narcóticos anônimos para você que é família poder entender como que o seu familiar dependente precisa frequentar um grupo de narcóticos anônimos, ok? Vou contar isso tudo para vocês neste vídeo, vou explicar como é que funciona, vou explicar como que é a dinâmica, vou explicar como que a participação no grupo vai fazer toda a diferença para você que é adicto, para você que usa droga, para você que acha que não precisa de grupo de apoio, para você que é família que não entendeu como é que funciona o grupo de narcóticos anônimos e também para que todo mundo entenda que se o dependente químico ou o adicto, se vocês preferirem, for internado e quando ele sair da internação ele não frequentar um grupo de narcóticos anônimos, é quase 100% de certeza que ele vai recair. Então, se não é isso que você espera, assiste o vídeo aqui que eu vou explicar para você e vou dar algumas dicas para você poder estar pegando esse material e estar trabalhando aí na sua família. E se você está interessado em participar de um grupo de narcóticos anônimos e tem dúvida, tem medo, não sabe como que é lá dentro, o que vai acontecer com você quando você entrar lá dentro da sala? Meu Deus, eu vou explicar tudo isso para você poder entender e espero que isso possa te ajudar a dar uma força aí na sua vontade de parar de usar, ok? Se você está chegando agora aqui no meu canal, muito prazer, meu nome é Ricardo Alexandre Miguel e já estou aqui no YouTube há mais de 8 anos, batendo esse papo aqui com vocês, trazendo vídeos, trazendo informação, um conteúdo maravilhoso. Se você quer entender um pouco mais como funciona essa dinâmica da dependência química, da adicção, da codependência familiar, dá uma passada no meu site, tá? O meu site é esse aqui, ó, www.ricardoalexandremiguel.com.br, que você vai poder ver qual que é o meu trabalho, quem sou eu, qual que é o meu currículo e da onde que veio tudo isso. Eu vou contar a minha história para vocês. Então vai lá, dá uma olhada no meu site e, claro, dá uma pesquisada aqui no meu canal do YouTube, porque eu tenho mais de 140 vídeos falando sobre tudo isso que a gente veio bater um papo aqui hoje, ok? E assim, vamos começar com esse bate-papo. E claro, antes de começar, se você achar que esse vídeo faz alguma diferença para você, se você achar que esse vídeo pode estar ajudando alguém próximo a você, algum familiar, não importa quem, você, por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo no WhatsApp, nos seus grupos, porque essa mensagem pode ser que faça a diferença para uma pessoa conhecida sua, ok? E se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que, se você achar que o nosso material vale a pena, você se inscreva aqui no nosso canal, clica no sininho, se inscreve aqui, ó, nesse botãozinho aqui, você clica nesse botãozinho, vai aparecer lá, inscreva-se, e você clica no sininho para todas as vezes que eu estiver fazendo um vídeo aqui, você ser notificado. Como é que isso tudo começou? E esse entendimento que eu vou trazer para vocês aqui. Aí vocês vão falar assim, ah, Ricardo, mas como é que você vai falar de uma coisa que você não conhece, que você só leu, que qualquer pessoa pode pesquisar no Google, onde quer que seja? Mas não é bem assim. No começo, quando eu comecei a entender
que eu poderia fazer uma diferença na vida das pessoas com esse meu trabalho, eu fui atrás de mais informações, que é uma coisa que você deveria fazer, ir atrás de informações. E, claro, comecei a frequentar os grupos de familiares e percebi que existia um hiato entre a família e entre o seu familiar dependente químico. Por quê? Porque eles não conseguiam se entender o que acontecia. Aí eu falei assim, bom, eu já estou há algum tempo participando da reunião, e na época eu frequentava o grupo de amor exigente, e aí eu pensava assim, o grupo de amor exigente familiar eu conheço, eu sei qual que é a reclamação da família, o que a gente passa, o que a gente não passa, mas eu não sei o que passa com o dependente químico, ou o que poderia estar passando na experiência dele. E aí eu tive uma grande sacada naquela época, alguns anos atrás, e fui conversar com o coordenador do Narcóticos Anônimos, expliquei meu objetivo, que era fazer uma pesquisa, entender isso e passar essa mensagem para frente, e eu comecei a participar do grupo de Narcóticos Anônimos como um convidado. Tá? E eu participei com um grupo de Narcóticos Anônimos por um ano, participando oficialmente, né? Porque assim, vocês podem estar falando, ah, mas o Narcóticos Anônimos é aberto para a família, qualquer um pode ir. Não, não é assim. Existem as reuniões fechadas, que apenas os dependentes químicos vão lá na reunião, e aí eles vão falar aquilo que eles estão lá para falar. Aí eles abrem um espaço para a família conhecer. Só que quando a família está lá, eles não falam a mesma coisa. Óbvio, né? Eles explicam mais ou menos como é que é, aquela coisa toda, e a família entende. Mas eu, estando como convidado, eu participei ativamente como se eu fosse um dependente químico. Então, eu sei exatamente e comecei a entender naquela época como que a mente do dependente químico, como que a mente do adicto estava funcionando e o que estava acontecendo com ele e o porquê que o dependente químico não conseguia se conectar com a família, tá? E aí eu falei, nossa, é por aqui o caminho, né? E é por isso que hoje eu tô aqui fazendo esse vídeo, é até interessante, porque há uns 15 dias atrás eu estava batendo um papo lá na minha comunidade no Facebook, e se você não conhece a comunidade, é o Grupo Terapêutico de Apoio ao Codependente, que é a minha comunidade lá no Facebook, e já, nossa, eu tô lá há anos e tudo. É uma comunidade muito bacana que eu dou um suporte para as famílias, e se você quiser falar comigo, é lá no Facebook. E é claro, se você quiser deixar uma mensagem aqui no vídeo, tudo bem. Então, voltando aqui, e aí eu comecei a participar da reunião e vi que o quanto que era importante pro familiar entender isso, e como que era importante pro dependente químico, pro usuário de drogas, mesmo que você usa pouco, mesmo que você usa muito, mesmo que você ache que não usa, comparecer nesse tipo de reunião, tá bom? E como é que isso funcionou? Depois de um ano eu levantei um material, escrevi coisas e fiz todo esse estudo que eu fiz, e cheguei na conclusão que se a pessoa que usa droga ela não tiver um meio, não tiver pessoas, ou não tiver um ambiente que a entenda, ela vai ficar muito mais pior do que ela já fica, tá? Por quê? Porque a pessoa que usa drogas, ela naquele momento que ela tá usando, ela tem lá os amigos, né? Ela tem lá os amigos. E aqueles amigos do uso, eles só servem para aquele momento. E aí o que acaba acontecendo? Ele usa e ele fala, ah, meus amigos, vou usar com meus amigos, vou pra balada com meus amigos e tal. Mas, teoricamente, eles só estão ali naquele momento de euforia, de quando você está usando droga, de quando o seu familiar está usando droga. Mas aí, é claro, a balada vai acabar, aquele momento vai acabar, e você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro, e não tem mais ninguém. Cadê seus amigos? Você não tem mais amigo.
Amigo é na hora que você está usando, porque depois você vai ficar na bad, você vai ficar em depressão, você vai ficar se sentindo mal, com peso na consciência e aquela coisa toda, e não tem ninguém para você trocar uma ideia, não tem ninguém que viva a sua situação como as pessoas que estão ao seu redor. Então, o que acaba acontecendo é que no grupo de narcóticos anônimos, as pessoas que estão lá, e elas estando lá, elas encontram, vamos dizer assim, um grupo de apoio, mas é um grupo de apoio que ele funciona tipo assim, eu não tô só nessa, tá? Eu não tô sozinho nessa. Existem outros caras, outras mulheres que também estão passando por isso. E quando você vai e entra numa sala de narcóticos anônimos, e as pessoas estão lá e começam a compartilhar, você se sente acolhido, em primeiro lugar, você fala, ele pensa igual a mim, ele faz igual eu faço, ele tem as mesmas certezas, ele tem as mesmas dúvidas, e você se sente bem ali, tá? Como é que funciona isso? E eu vou agora explicar como que funciona o grupo. Se você não sabe como é que funciona, tem curiosidade, então eu vou te explicar como é que funciona o grupo, tá? Eu não vou contar a história de quando nasceu, como é que foi, porque isso, se você quiser, faz uma pesquisa no Google. Eu vou falar o que eu vivi, o que eu sei e o que eu acompanho, né? Porque eu já estou nisso há mais de 8 anos e conheço adictos, dependente químico. Se você for lá no meu site, você vai entender minha história, você vai ver o que a gente vive e aquela coisa toda. E aí o que acontece é, eu tô te passando a verdade e a história que eu vivi aqui. Então vamos lá. Como é que funciona um grupo de narcóticos anônimos? O grupo de narcóticos anônimos, ele é um grupo de apoio mútuo, onde existem pessoas que pensam iguais, que têm os mesmos desejos, que têm as mesmas ambições e que têm os mesmos problemas. Aí você vai falar, mas eu não tenho problema, não preciso ir no grupo. Tudo bem, são pessoas que também acham que não tem problemas e vão no grupo. Então, assim, eles trabalham basicamente com passos, né, que vamos dizer assim, que são 12 passos, e eles usam este livrinho aqui, que é o livrinho do Narcóticos Anônimos, tá? Esse é um livrinho, isso ainda é da época que eu frequentava lá, né? E assim, eu recomendo, até para você que é família, adquirir esse livro, esse livrinho você adquire, entra no grupo lá do Narcóticos Anônimos, se você não sabe o site, entra lá no meu site, Ricardo, www.ricardoalexandremiguel.com.br, vai ter um lugar lá que vai ter os grupos, você clica lá e vai acessar os grupos do Narcóticos Anônimos e aí você vai lá, entra em contato com eles e como é que você faz para adquirir esse livro. Você vai ler esse livro, você que é família, você vai entender como é que eles trabalham essa filosofia dentro dos grupos e quem sabe esse livro pode estar te ajudando a ajudar o seu familiar, tá bom? E o que acontece? Eles vão lá, a pessoa chega, eu vou falar como acontece. Tá lá o grupo, tá? Tem o coordenador é o responsável pelo grupo, tá? E aí as pessoas chegam, sentam lá, normalmente sentam em círculos. E é interessante porque assim, você não precisa se identificar, até porque é anônimo, né? Então, por exemplo, era interessante porque na época que eu estava participando, as pessoas sentavam e elas chegavam assim, aí estava o coordenador, e ele falava, boa noite e tal, sejam todos bem-vindos, aquela coisa. E ele falou, hoje a gente vai abrir a reunião, quem quer falar alguma coisa e tal. Todos tinham que falar alguma coisa, nem que se fosse falar, meu nome, por exemplo, meu nome é Ricardo, eu sou um dependente químico em recuperação, ou eu sou um adicto em recuperação, ou eu sou o Ricardo e vim aqui para conhecer a reunião. Simples assim. Se você não quiser falar nada, você só fala isso, porque você não é obrigado a falar nada, você não é obrigado a contar nada. Você pode ir só para ouvir as pessoas que vão contar, porque alguma pessoa vai contar a experiência que ela teve no dia dela com as drogas e como é que ela lidou com isso durante o dia.
Então vai ser interessante que vai ter gente que vai falar assim, olha, meu nome é Ricardo e eu tô há 3 dias sem usar porque foi difícil, porque aconteceu aquilo. E aí ele vai falar, olha, eu usei porque aconteceu aquilo, mas eu não queria ter usado, eu estou tentando parar. E aí o coordenador pode dar uma palavra de apoio para ele, alguém pode dar uma palavra de apoio para ele, e a pessoa vai lá e desabafa aquilo e ela partilha aquilo e as pessoas a acolhem dentro dessa motivação, tá? Uma coisa que você tem que entender é: ninguém lá dentro vai falar para você, olha, você tem que parar de usar a droga, ninguém vai te amarrar, ninguém vai te prender. Então, assim, se você tem medo de alguém ficar falando, olha, para de usar, para de usar, para de usar, esquece, porque isso não acontece. As pessoas vão lá apenas para desabafar. E é interessante, porque assim, se você quer entender um pouco mais e quer perceber como que funciona isso. Ah, minha família falou que eu tinha que ir no grupo, mas eu não sou drogado, eu não sou viciado e tal, aquela coisa toda. Olha, você nunca foi? Eu convido você a participar. Eu convido você a pelo menos, vai lá, encontra um grupo e vai lá, participa umas 2 vezes. Você não precisa falar nada. Você chega lá, você senta. É claro, eles vão perguntar, oh, tudo bem e tal. Aí você pode falar, meu nome é fulano, eu vim aqui só para conhecer o grupo. E aí você vai ver as pessoas falando. O que é interessante, que é a parte que vai te ajudar, é assim, é a parte que se você usa e você acha que está tudo bem, ou se a sua família está insistindo para você ir na reunião e você acha que você não precisa, olha só. A reunião, ela vai te dar uma outra perspectiva, ela vai te dar o pós-droga. Então assim, eu uso maconha todo dia e não acontece nada comigo, e eu já uso, ou eu uso coca, eu uso, independente do que você usa, você acha que está indo tudo bem. Por quê? Porque você ainda não está no depois, né? Naquele momento em que você já está totalmente louco, que você não tem mais controle de nada. Então ainda talvez hoje, tomara que você ainda tenha algum controle, mas o que é interessante é você ver, ir lá e conhecer pessoas iguais a você, que elas também falavam, não, eu usava só um pouco, porque elas vão contar. Olha, no começo eu comecei a usar e achava que não ia acontecer nada. E aí ela conta a história dela, como é que foi, como é que ela se relacionava com a família, aquela coisa toda. Aí você vai entender, e isso pode te dar um insight de tipo assim: ela sou eu amanhã. Então já começa por aí. Então é interessante você participar da reunião para tentar pegar esse insight de você entender as consequências. Porque não adianta eu chegar aqui e falar para você, usar droga é ruim, você vai se dar mal na vida, quem usa droga morre, quem usa droga vai preso. Por quê? Porque é só eu falando, tá? Agora, vai na reunião, eu convido você de novo, vá pelo menos umas 2 vezes. E você vai ver pessoas iguais a você lá na reunião que vão contar as histórias dela, que vão falar pelo que elas estão passando e talvez você se identifique com aquilo e aquilo possa ser o primeiro passo para você começar a sair dessa e, claro, colocar um objetivo e seguir esse objetivo e vida nova daqui para frente, tá? E aí a reunião basicamente é isso, eles ficam lá 1 hora, dependendo do grupo até 1 hora e meia, tá? E olha só, aí você fala, mas eu não sou. Aí de novo, né? Eu posso estar até ouvindo aqui você falando, mas eu não sou drogado, eu não sou dependente químico, eu não preciso disso. Se você fala isso, é a mesma coisa de você falar assim, eu não preciso ir no psicólogo, não preciso ir no psiquiatra porque eu não sou louco. Sendo que uma coisa
não tem nada a ver com a outra, tá? Você apenas vai para conhecer a reunião. E se você se identificar, você continua. Se você não se identificar, você não continua. Olha que básico. Agora fala sério. Você não queria ter alguém para naquela hora que você tá na bad, que você fala, porra, já cheirei um negócio aqui, já fumei não sei o quê, mas eu precisava trocar uma ideia com alguém, precisava bater um papo com uma pessoa que você vai encontrar pessoas amigas lá. Meu, é legal você ter uma pessoa para trocar uma ideia. E lá você faz amizades. É tão legal porque existe uma dinâmica do grupo que eles fazem os encontros, eles fazem festas, eles compartilham a vida, mas uma vida limpa, uma vida sem estar envolvido nessa loucura que é quando as pessoas estão usando e aquela doideira e tal. Então você começa a entender que existe uma vida sem você precisar usar. Por quê? Porque você também tem pessoas que estão nessa. Então você fala, pô, eu tenho aqui um grupo, né? Porque todo mundo gosta de um grupo. Quem que não gosta de um grupo? O grupo do futebol, o grupo do truco, o grupo disso, o grupo daquilo. É legal. Você vai ter um grupo para você trocar uma ideia, né? Porque às vezes você quer ligar para alguém, mas você vai ligar para uma pessoa que não te entende, não entende o que é usar, ela só vai te acusar, ela vai te falar, ai, larga, e não sei o que, aquela conversa toda que você já está careca de saber, mas o pessoal do grupo, ele vai te entender, tá? E aí ele vai te dar uma palavra que é aquela palavra naquele dia que você está precisando, tá bom? Essa uma primeira coisa que eu queria que você entendesse para você participar de um grupo de narcóticos anônimos, tá bom? Vai lá, conhece, tá? Só conhece, sem compromisso, ninguém vai te obrigar a nada. Se você não gostar, você não precisa ir mais. É uma coisa que, se você gostar, você pode ir uma vez por semana, 2 vezes por semana. Olha só, você não precisa ir todo dia. Tá entendendo? Você vai lá uma vez por semana e vão te lembrar que existe uma outra vida sem drogas, ok? Agora, você que é família e precisa entender isso tudo que eu estou falando, o quanto isso é importante. Agora eu quero falar para você, família, que assim, existe uma situação onde a família interna o seu dependente químico, interna o seu familiar adicto. O grupo de narcóticos anônimos, ele tem que ser um complemento da internação, tá? Ele tem que ser um complemento da internação. E como é que isso vai funcionar? Porque assim, eu até estou ouvindo, porque claro, não é que eu estou ouvindo. Então tem as famílias que eu acompanho lá no meu grupo do Facebook. E claro, eu sei da história de todo mundo, eu sei como é que funciona. As pessoas compartilham lá as suas experiências. Claro, dentro do possível, eu dou uma palavra para elas. E aqui até fazendo um parênteses aqui, se você não sabe também como é que funciona um grupo de apoio à família, eu convido você a dar uma olhada lá no meu site, porque lá no meu site tem o meu e-book que eu explico como é que funciona essa dinâmica, como é que funciona a dinâmica de um grupo de apoio à família. Porque tem que ser bem claro, existe o grupo de narcóticos anônimos, que é específico pro dependente químico, e existe o grupo da família, tá? Esse e-book que eu escrevi, ele fala exatamente como é que é essa dinâmica, e eu coloco lá casos reais que eu acompanhei. Então, se você quiser entender também, eu não sei como é que participa, eu tenho vergonha, dá uma olhada no meu e-book, você vai entender como é que funciona essa dinâmica dos grupos, tá? Fechando parênteses aqui, se você tiver interesse, claro, eu vou deixar o link aqui na descrição, você clica lá e conhece como é que isso funciona. Mas voltando aqui, você que é família, você tem que entender o seguinte: o seu familiar ficou lá internado. E claro,
Eu sempre digo aqui, e eu tenho um vídeo muito famoso, eu tenho um vídeo que eu explico passo a passo como é que funciona, tá? Como é que funciona a internação. E nesse vídeo eu expliquei que internação não cura ninguém. Eu vou até deixar o card aqui em cima para vocês. Vocês dão uma olhada, clica no card, salva a página e volta lá nesse vídeo que eu vou explicar por que a internação não cura o dependente químico. Porque é algo complexo, tá? Então você tem que entender que na internação é uma parte do tratamento, tá? E lá na internação, eles vão trabalhar os 12 passos do Narcóticos Anônimos, ou deveriam trabalhar, tá? E o que vai acabar acontecendo? Quando o seu familiar, ele tá lá, todo dia ele é lembrado, todo dia eles leem um trecho do livro, tá? Eu vou até, deixa eu dar uma lida, vou dar uma lida num trechinho aqui rapidinho, até para vocês terem uma ideia. Olha só, eu separei um negócio bem bacana aqui, então, é um trecho do passo 8, tá? E aí eles estão lá batendo um papo e eles fazem essas leituras, então deixa eu ler só um pedacinho aqui para você, ó. Então, lá na reunião, o que eles falam? Precisamos de um pouco de verdadeira honestidade para podermos fazer uma lista precisa. Na preparação para fazer a lista do 8º passo, é importante que se defina o que é prejudicar. Uma definição de prejuízo é dano físico ou mental. Outra definição de prejudicar é causar dor, sofrimento ou perda. O prejuízo pode ser causado por algo que seja dito, feito ou deixado de fazer. Podemos ter prejudicado com palavras ou ações intencionais ou não. O grau de prejuízo pode variar desde fazer com que alguém se sinta mentalmente desconfortável até o dano físico ou até mesmo a morte. Então, esse é um trecho aqui. Então, por exemplo, eles pegam esse trecho e aí eles fazem uma reflexão em cima desse trecho. E aí, claro, isso ajuda a pessoa a tentar entender o quanto, nesse passo especificamente, quanto que ela pode estar se prejudicando e quanto ela pode estar prejudicando outras pessoas. Então, só para você, família, ter uma ideia de como que isso funciona. Aí legal, ele está lá internado, ele está seguindo a dinâmica, ele está estudando os passos e de repente ele sai da internação. O que vai acontecer? Ele está num ambiente totalmente novo, né? Porque eu sempre faço uma comparação assim. Uma pessoa que ficou internada alguns meses é a mesma coisa de uma pessoa que ficou hospitalizada alguns meses. E se você já passou por essa experiência, você vai ter plena convicção do que eu estou falando. Eu já passei por isso, eu fiz umas pequenas coisas. E você fica lá no hospital, é algo assim maravilhoso. Tudo limpo, o ar é limpo, a comida é limpa, é tudo assim sob controle. É um ambiente assim totalmente saudável, tá? Totalmente próprio para uma vida, que a vida seja ali. E de repente, dali que você passou uma semana ali dentro, você sai do hospital. E quando você sai do hospital, e eu tenho experiência disso, porque eu já passei por isso, a primeira coisa que você percebe é que o ar, o oxigênio, fora do hospital já não é mais o mesmo. É uma coisa assim até, fala, nossa, que poluição, que cheiro de gás carbônico e né, aquela coisa toda. E o que é interessante é que ah, acontece a mesma coisa com o dependente químico que está saindo da internação. Ele vai achar um ambiente totalmente hostil, tá? Até porque ele estava num ambiente controlado. E se eu quero que você, família, preste muito bem atenção, e você que é dependente também, que quer entrar em recuperação, preste bem atenção. Existe até uma frase, algo, né, que é dito nos grupos que é assim: saiu da internação, 90 dias, 90 reuniões, tá? Por quê?
Porque quando você sai da internação, quando o seu familiar sai da internação, o que acaba acontecendo? Ele vai estar perdido. E o mundo vai estar ali esfregando as mãos, falando: opa, chegou carne fresca no pedaço. E ele ainda, provavelmente, ele pode não estar preparado. E aí o que acaba acontecendo? Ele vai recair. E eu vou garantir para vocês que 90% das recaídas, ou mais, ou a totalidade de todas as recaídas, foi porque o seu dependente químico que saiu da internação não começou a frequentar um grupo de narcóticos anônimos. Ok? Olha o que eu estou falando, isso é uma coisa que eu já acompanho há anos. Acompanho as famílias, eu pergunto, eu pesquiso, eu vejo isso acontecendo, eu ouço isso das pessoas. Isso é fato. Então, a pessoa saiu da internação, ela tem que frequentar um grupo de narcóticos anônimos. Ah, mas eu não quero. Ah, mas eu não preciso. Aí, nessa circunstância que eu estou falando, você tem que colocar como se fosse parte do tratamento. O tratamento é internação e frequentar o grupo pelo menos, no mínimo, 90 dias. Vai lá. Por quê? Isso vai ajudar a você entender e a família entender que mesmo que ele não está mais internado, ainda existe um apoio para ele, porque ele vai precisar de apoio. O seu familiar vai precisar de apoio e você, família, muitas vezes não vai ser capaz de dar esse apoio para ele. Onde ele vai buscar apoio? No grupo de anônimos, tá? Então assim, você, família, tem que fazer esse acordo, você tem que falar que faz parte do tratamento, isso para ele que está internado, você tem que conversar, conversa na boa, olha, é parte do tratamento, você tem que ir, depois de 3 meses você pode decidir não ir mais, tá? Vamos deixar assim, né? Mas passado 3 meses, ele pode ir uma vez por semana, porque isso ajuda o psicológico a se lembrar, né? Porque eu conheço muitos casos de dependentes químicos que ele ficou sem usar por tanto tempo que ele esquece que ele era dependente químico. E aí ele recai porque ele acha que pode usar de novo. Ah, é só um golinho, é só um cigarro, é só uma cheirada. E não é. E quando ele começa a entender a dinâmica do grupo, e ele vai pelo menos uma vez por semana depois desses 90 dias, aquilo lembra ele que ele não pode mais ter aquela vida. E que ele, claro, quando a pessoa está em recuperação, ela vai ter uma vida quase normal, quase 100% normal, mas ela tem que estar sempre se lembrando, ela tem que estar sempre lembrando que ela é uma dependente química em recuperação, ela é uma adicta em recuperação, ok? Bom, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha que passar para vocês. Claro, esse é um assunto assim que a gente poderia ficar aqui falando horas e horas, uh, mas senão o vídeo fica muito longo e vocês não gostam daquela coisa toda e tal. Então assim, resumindo, se você usa e não conhece ainda o grupo de narcóticos anônimos, vá conhecer, conhece, não tem perigo, ninguém vai saber quem é você, você não precisa falar onde você mora, de onde que é, você pode até ir num outro bairro que ninguém te conhece, porque você pode até pensar, ah, mas eu vou lá do lado de casa, pode ser que eu encontre amigo, não tem problema, você vai no outro bairro que a chance de você encontrar alguém conhecido lá é quase nenhuma, você chega lá, meu nome é fulano, e eu queria conhecer o grupo porque eu uso e eu queria entender como é que é isso. E só. E escuto o que as pessoas têm lá para falar. Então esse é o convite que eu faço para você para poder te dar uma força aí para sair dessa. Outra coisa, você que é família, você entender que o seu familiar tem que frequentar o grupo de narcóticos anônimos quando ele sai da internação. Não tem jeito. Tem que frequentar e você vai aproveitar esse momento que ele está sóbrio,
que ele passou esses meses, você vai bater um papo com ele, você fala, parte do tratamento é você frequentar. Outra coisa que é interessante, que eu não sei se vocês sabem, alguns grupos de amor exigente, alguns grupos, talvez eu não sei especificamente do Naranon, tem em conjunto, numa sala à parte, tem a reunião do Narcóticos Anônimos. Então, se você encontrar um grupo de apoio à família que tenha um grupo de Narcóticos Anônimos, olha que bacana. Você família, no grupo, junto com seu familiar, ele entra na salinha e você entra na sua reunião e vocês vão junto, tá? E claro, relembrando aqui, você que é família, encontre esse livro, leia esse livro, porque isso vai fazer toda a diferença para você, para entender isso. E informação com o familiar dependente químico faz toda a diferença. E claro, a gente tem que lembrar que tudo, sempre tudo, vai estar no controle de quem? Do nosso Criador, né? E que ele abençoe a tua vida, continue abençoando a tua vida, te dando saúde, te dando uma clareza de mente, para que você continue nessa caminhada que não é fácil, mas eu tenho certeza que se você está passando por isso é porque assim ele acha que você pode e que você vai superar isso. Por quê? Porque não há ninguém além dele. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo.